Capítulo 40. Depois disso eu vi milhares de milhares e miríades de miríades, e um número infinito de pessoas, em pé, diante do Senhor dos Espíritos. Igualmente, nas quatro asas do Senhor dos Espíritos, nos quatro lados, percebi outros, ao lado daqueles que estavam em pé diante dele. Seus nomes também eu sei, porque o anjo que estava comigo declarou-os a mim, revelando-me toda coisa secreta. Então ouvi as vozes daqueles sobre os quatro lados, magnificando o Senhor da glória. A primeira voz abençoou o Senhor dos Espíritos, para sempre e sempre. A segunda voz ouvi abençoando ao eleito e aos eleitos que sofrem pela causa do Senhor dos Espíritos. A terceira voz eu ouvi pedindo e orando em favor daqueles que habitam sobre a terra, e suplicam no nome do Senhor dos Espíritos. A quarta voz eu ouvia expulsando os anjos ímpios. Anjos ímpios. Literalmente, os satãs. Lawrence, página 45, Nib, página 128. Ha-Satã, em hebreu. O adversário. Foi originalmente o título de um ofício, não o nome de um anjo. Proferir acusações contra. Ou, para acusar. Charles, página 119. 8. Depois disso eu pedi ao anjo da paz, que prosseguia comigo, para explicar tudo o que estava escondido. Eu disse-lhe: quem são aqueles que eu havia visto nos quatro lados, e que palavras eram aquelas que eu havia ouvido e escrito? Ele respondeu: o primeiro é o misericordioso, o paciente, o Santo Miguel. O segundo é aquele que preside sobre todo o sofrimento e toda a aflição dos filhos dos homens, o Santo Rafael. O terceiro, o qual preside sobre tudo o que é poderoso, é Gabriel. E o quarto, o qual preside sobre o arrependimento e a esperança daqueles que herdarão a vida eterna, é Fanuel. Estes são os quatro anjos do Altíssimo Deus e suas quatro vozes, as quais naquele momento eu ouvi. Capítulo 41. Depois disso eu vi os segredos do céu e do paraíso, de acordo com suas divisões e das ações humanas enquanto eles pesavam nas embalanças. Vi as habitações dos eleitos e as habitações dos santos. E ali meus olhos viram todos os pecadores que haviam negado o Senhor da glória, e como eles foram expelidos dali e arrastados para fora, como eles estiveram ali. Nenhuma punição procedeu contra eles vinda do Senhor dos Espíritos. Ali também meus olhos viram os segredos do raio e do trovão, e os segredos dos ventos, como eles são distribuídos quando eles sopram sobre a terra. Os segredos dos ventos, do orvalho e das nuvens. Ali eu vi o lugar de onde eles saem e tornam-se saturados com o pó da terra. Ali eu vi os receptáculos de madeira, nos quais os ventos são separados. O receptáculo do granizo, o receptáculo da neve, o receptáculo das nuvens, e a própria nuvem, a qual continuava sobre a terra antes da criação do mundo. Depois eu vi também os receptáculos da lua, de onde elas vêm, para onde elas vão, seus gloriosos retornos, e como uma se torna mais esplendente do que a outra. Eu marquei seu rico progresso, seu imutável progresso, sua divisão e não diminuído progresso, sua observância de uma fidelidade mútua por um juramento estável, seu procedimento diante do sol e sua aderência ao caminho que lhes foi distribuído, em obediência ao comando do Senhor dos Espíritos, potente ao seu nome para sempre e sempre. Seu procedimento, caminho distribuído. Ou, o sol vai primeiro e completa sua jornada. Nib, página 129. Compare-se com Charles, página 119. 5. Depois eu vi que o caminho da lua, tanto oculto quanto manifesto, e também o progresso dessa trajetória, foram completados dia a dia e à noite, enquanto cada uma, junto com a outra, olhava para o Senhor dos Espíritos, magnificando-o e exaltando-o sem cessar, pois exaltá-lo para eles é repouso. Pois no esplêndido sol há uma frequente alteração para a bênção e para a maldição. O curso do caminho da lua para com os retos é luz, mas para os pecadores é escurição. No nome do Senhor dos Espíritos, o qual criou uma divisão entre luz e escurição, e separando os espíritos dos homens, fortalecendo os espíritos dos justos em nome de sua própria retidão. O anjo não previne isto, nem a ele dotado de poder para preveni-lo,
pois o juiz vê a todos, e julga-os a todos na própria presença deles. Capítulo 42. A sabedoria não encontrou um lugar na terra onde pudesse habitar. Sua habitação, portanto, está no céu. A sabedoria saiu para habitar entre os filhos dos homens, mas ela não obteve habitação. A sabedoria retornou ao seu lugar e assentou-se no meio dos anjos. Mas a iniquidade saiu depois do seu retorno, a qual de má vontade encontrou uma habitação e residiu entre eles como chuva no deserto e como orvalho na terra seca. Capítulo 43. Eu vi outro esplendor, e as estrelas do céu. Eu observei que ele chamava-as todas por suas respectivas nomes e que elas o viram. Vi que ele pesou-as numa justa balança por sua luz e amplitude de seus lugares, o dia de seu aparecimento e suas conversões. Esplendor produziu esplendor, e sua conversão foi o número dos anjos e dos fiéis. Então eu perguntei ao anjo que prosseguia comigo, e ele me explicou coisas secretas. E quais eram seus nomes? Ele respondeu: O Senhor dos Espíritos mostrou-te uma semelhança disto. Eles são nomes dos justos que habitaram na terra, que acreditam no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. Capítulo 44. Outra coisa também vi com respeito ao esplendor, que ele sobe por causa das estrelas e torna-se esplendor, sendo incapaz de abandoná-las. Capítulo 45. A segunda parábola a respeito daqueles que negam o nome da habitação dos santos e do Senhor dos Espíritos. Aos céus eles não ascenderão, nem virão sobre a terra. Esta será a porção dos pecadores que negam o nome do Senhor dos Espíritos, e que assim estão reservados para o dia da punição e da aflição. Naquele dia o eleito sentará-se sobre um trono de glória e escolherá suas condições e suas incontáveis habitações, enquanto seus espíritos nele serão fortalecidos quando eles virem meu eleito, pois estes fugiram por proteção para o meu santo e glorioso nome. Naquele dia eu farei com que meu eleito habite no meio deles. Mudarei a face do céu, o abençoarei e o iluminarei para sempre. Eu também mudarei a face da terra, abençoarei e farei com que aqueles que elegi habitem sobre ela. Mas aqueles que cometeram sinal e iniquidade não habitarão nela, porque eu marquei seus procedimentos. Os meus justos eu satisfarei com paz, colocando-os perante mim. Mas a condenação dos pecadores se aproximará, para que eu possa destruí-los da face da terra. Capítulo 46. Ali eu vi o ancião dos dias, cuja cabeça era igual a branca lã, e com ele outro cujo semblante assemelhava-se àquele do homem. Seu semblante era cheio de graça, igual àquele dos santos anjos. Então eu inquiri dos anjos que estavam comigo, e que me mostravam toda a coisa secreta concernente a este filho do homem, o qual é. De onde ele era, e por que ele acompanhava o ancião dos dias. Ele respondeu-me, e disse: Este é o filho do homem, ao qual a justiça pertence, com o qual a retidão tem habitado, e o qual revelou todos os tesouros do que há escondido. Pois o Senhor dos Espíritos o escolheu, e sua porção tem incedido a tudo perante o Senhor dos Espíritos em eterna ascensão. Este filho do homem que tu vês levantará reis e poderosos de seus lugares de habitação, e os poderosos de seus tronos. Soltará as rédeas do poderoso e quebrará em pedaços os dentes dos pecadores. Ele lançará reis de seus tronos e de seus domínios, porque eles não o exaltarão, louvarão, nem se humilharão diante dele, pelo qual seus reinos lhes foram dados. Igualmente o semblante do poderoso ele lançará abaixo, enchendo-os de confusão. Escura será sua habitação, e vermes serão sua cama. Deste seu leito eles não esperam levantar-se novamente, porque eles não exaltam o nome do Senhor dos Espíritos. Eles condenarão as estrelas do céu, elevarão suas mãos contra o Altíssimo, caminham e habitam sobre a terra, exibindo todos os seus atos de iniquidade, mesmo as suas obras de iniquidade. Sua força estará nas suas riquezas, e a sua fé nos bens que tem formado com suas próprias mãos. Eles negarão o nome do Senhor dos Espíritos, e o expulsarão de seus templos, nos quais eles se reúnem. E com ele o fiel, que sofre em nome do Senhor dos Espíritos. Expulsarão o fiel, ou expulsarão das causas de sua congregação e do fiel,
Nib, página 132. Compare-se com Charles, página 119. Capítulo 47. Naquele dia a oração dos santos e dos justos e o sangue dos íntegros ascenderão da terra até a presença do Senhor dos Espíritos. Naquele dia os santos se reunirão, os quais habitam nos céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor e bendição ao nome do Senhor dos Espíritos, por causa do sangue dos justos, que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Senhor dos Espíritos, para que por eles se execute julgamento, e para que a sua paciência perdure para sempre. Para que a sua paciência perdure para sempre. Ou, para que a sua paciência não tenha que durar para sempre. Nib, página 133. Naquele momento eu vi o ancião dos dias enquanto se assentava sobre... 3. Naquele tempo eu vi o ancião de dias enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença, e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor e diante dele. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria, por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos doi ouvida, e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor dos Espíritos. 3. Naquele tempo, eu vi o ancião de dias enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença, e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor e diante dele. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria, por causa da consumação da justiça que havia chegado. A súplica dos santos doi ouvida, e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor dos Espíritos. Capítulo 48. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual nunca falha, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam, e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos, eleitos e santos. Naquela hora, o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor dos Espíritos, e seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele. O abençoarão e glorificarão, e cantarão orações ao nome do Senhor dos Espíritos. Portanto, o eleito e escondido subsistiu em sua presença, antes que o mundo fosse formado, e para sempre. Na sua presença, ele existiu e revelou aos santos e aos justos a sabedoria do Senhor dos Espíritos, pois ele preservou o lugar dos retos, porque eles iraram e rejeitaram este mundo de iniquidade e detestaram todas as suas obras e caminhos, no nome do Senhor dos Espíritos. Pois em seu nome eles serão preservados, e sua será a vida. Naqueles dias, os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes. Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. Eu os lançarei como a palha ao fogo e como chumbo na água. Assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos santos. Nem a 10ª parte deles será encontrada. Mas no dia da tribulação, o mundo ganhará tranquilidade. Em sua presença, eles falharão e não serão levantados novamente. Nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Senhor dos Espíritos e seu Messias. O nome do Senhor será abençoado. Capítulo 48a. 2 capítulos consecutivos são enumerados 48. Sabedoria verteu como água, e glória não falta diante dele para sempre e sempre, pois potente é ele em todos os segredos de retidão. Mas a iniquidade passa como uma sombra e não possui uma estação fixa. Pois o eleito permanece diante do Senhor dos Espíritos e sua glória para sempre, e seu poder de geração em geração. Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual,
o espírito da instrução e do poder, e os espíritos dos que dormem em retidão. Ele julgará coisas secretas. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o eleito está na presença do Senhor dos Espíritos, de acordo com seu próprio prazer. Capítulo 49. Naqueles dias os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A luz do dia descansará sobre eles, e o esplendor e a glória dos santos será transformada. Naquele dia de tribulação, o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Senhor dos Espíritos. Outros serão levados a ver que devem arrepender-se e desistir das obras de suas mãos, e que a glória não os espera na presença do Senhor dos Espíritos, já que por seu nome eles podem ser salvos. O Senhor dos Espíritos terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia e a justiça está em seu julgamento. Na sua presença, em seu julgamento, a iniquidade não permanecerá. Aquele que não se arrepende perecerá em sua presença. Daqui em diante eu não terei misericórdia deles, diz o Senhor dos Espíritos. Capítulo 50. Naqueles dias a terra entregará de seu ventre, e o inferno entregará de si aqueles a quem o recebeu. E a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. E nele selecionará os justos e santos, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. E naqueles dias o eleito se assentará sobre o seu trono, enquanto todo o segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor dos Espíritos lhe concedeu e o glorificou. Naqueles dias, as montanhas saltarão como as rãs, e os montes pularão como jovens ovelhas saciadas de leite. E todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. CP Salmos 114, 4. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o eleito será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. Capítulo 51. Depois desse tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, fui arrebatado em um redemoinho de vento e transportado para o oeste. Lá, meus olhos viram os segredos do céu e tudo o que existe na terra: uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal fulido e uma montanha de chumbo. E eu perguntei ao anjo que foi comigo, dizendo: o que são estas coisas que em segredo eu vi? Ele disse: todas as coisas que tu viste serão para o domínio do Messias, para que ele possa comandar e ser poderoso sobre a terra. E aquele anjo de paz me respondeu dizendo: espere um pouco de tempo e entenderás, e cada coisa secreta ter-se-á revelada, o que o Senhor dos Espíritos tem decretado. Aquelas montanhas que tu viste, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal fulido e a montanha de chumbo, todas estas na presença do eleito serão como o favo de mel diante do fogo, e como a água descendo de cima sobre estas montanhas, e se tornarão debilitadas diante dos seus pés. Naqueles dias, os homens não serão salvos por ouro e por prata, nem eles o terão em seu poder para assegurar-se e voar. Lá não haverá nem eiro, nem casaco de malha para o peito. Cobre será inútil, inútil também será o que não enferruja nem se consome, e levar não será desejado. Todas estas coisas serão rejeitadas e perecerão na terra quando o eleito aparecer na presença do Senhor dos Espíritos. Capítulo 52. Ali, meus olhos viram um profundo vale, e larga era a sua entrada. Todos os que habitam na terra, no mar e nas ilhas, trarão para ele dons, presentes e ofertas. Contudo, aquele profundo vale não se encherá. Suas mãos cometerão iniquidade. Tudo quanto eles produzirem por labor será devorado pelos pecadores por crime. Mas eles perecerão de diante da face do Senhor dos Espíritos e da face de sua terra. Eles se levantarão e não falharão para sempre. Eu vi anjos de punição que os quais estavam habitando ali, e preparando todos os instrumentos de Satanás. Então eu perguntei ao anjo da paz que continuava comigo para quem aqueles instrumentos eram preparados. Ele disse: estes são preparados para os reis e poderosos da terra, para que assim eles pereçam.
Depois que os justos e a casa escolhida de sua congregação aparecerem, e desde então serão imutáveis no nome do Senhor dos Espíritos. Nem aquelas montanhas existirão em sua presença, como a terra e os montes, como as fontes de água existem, e os justos serão aliviados da vexação dos pecadores. Capítulo 53. Então eu olhei e me virei para outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. Para este vale, eles levaram os monarcas e os poderosos. Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, cadeias de ferro sem peso. Sem peso, ou de imensurável peso. Esmi. Também não terão em poder. Também não terão em poder. Então eu perguntei ao anjo da paz que continuava comigo, dizendo: para quem estas cadeias são preparadas? Ele respondeu: estas são preparadas para as hostes de Azazil, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor dos Espíritos ordenou. Miguel e Gabriel, Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente, para que o Senhor dos Espíritos possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram. Porque eles se tornaram ministro de Satanás e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. Naqueles dias, punição virá do Senhor dos Espíritos, e os receptáculos de água que estão acima nos céus serão abertos, e igualmente as fontes que estão sobre a terra. Todas as águas que estão nos céus e abaixo deles serão reunidas e se misturarão. A água que está acima no céu será o agente, e a água que... Por esses meios eles entenderão a iniquidade que cometeram na terra, e por esses meios perecerão. Capítulo 54. Depois disso, o ancião de dias arrependeu-se e disse: em vão eu destruí todos os habitantes da terra. E ele jurou por seu grande nome, dizendo: de agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra, mas eu colocarei um sinal nos céus. E ele será uma fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tantos quantos os dias do céu durarem sobre a terra. E depois disso, de acordo com esse meu decreto, quando eu estiver disposto a prendê-los antecipadamente, pela instrumentalidade dos anjos, no dia da aflição e da perturbação, minha ira e minha punição permanecerá sobre eles. Minha ira e minha punição, diz Deus, o Senhor dos Espíritos. Ó vós reis, ó vós poderosos, que habitam o mundo, vereis meu eleito, assentado sobre o trono da minha glória. E ele julgará a Azaziel, todos seus associados, em nome do Senhor dos Espíritos. Ali, igualmente, eu vi as hostes de anjos que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo: para quem estes sob confinamento estão indo? Ele disse: para todos os seus eleitos e seus amados, para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. Para cada um de seus amados, ou para cada um de seus escolhidos e para os seus amados. Então príncipes se combinarão e juntos conspirarão. Os chefes do leste, entre os partos e medos, removerão reis nos quais um espírito de perturbação entrará. E ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos e como lobos famintos, no meio do rebanho. Príncipes, ou anjos, se combinarão e juntos conspirarão. Os chefes do leste, entre os partos e medos, removerão reis nos quais um espírito de perturbação entrará. Ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. Eles subirão e pisarão na terra de seus eleitos. A terra de seus eleitos estará diante deles. O trasto do caminho e a cidade do meu povo justo impedirá o progresso de seus cavalos. Eles se levantarão para destruir uns aos outros. Sua mão direita se estenderá. O homem não conhecerá seu amigo ou seu irmão, nem o filho de seu pai ou de sua mãe,
até que o número dos seus corpos mortos sejam completados pela sua morte e punição. Nem isto acontecerá sem causa. Naqueles dias, a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos. O inferno destruirá e tragará os pecadores da face dos eleitos. Capítulo 55. 1. Depois disto eu vi outro exército de carruagens, com homens dirigindo-as. 2. E eles vieram sobre o vento do leste, desde o oeste e do sul. 3. O som do barulho de suas carruagens foi ouvido. 4. E quando aquela agitação aconteceu, os santos fora do céu perceberam-na. O pilar da terra abalou-se desde a sua fundação, e o som foi ouvido desde as extremidades da terra até as extremidades do céu ao mesmo tempo. 5. Então eles caíram e adoraram o Senhor dos Espíritos. 6. Este é o fim da segunda parábola. Capítulo 56. 1. Então eu comecei a proferir a terceira parábola, concernente aos santos e aos eleitos. 2. Abençoados sois vós, ó santos e eleitos, pois glorioso é o vosso lugar. 3. Os santos existirão na luz do sol e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminarão, nem os dias dos santos serão enumerados, os quais procuram pela luz e obtêm retidão com o Senhor dos Espíritos. 4. Paz seja aos santos com o Senhor do mundo. 5. Daqui em diante aos santos seja dito que procurem nos céus os segredos da retidão, a porção da fé. Semelhante ao sol nascido sobre a terra enquanto a escuridão se vai, ali haverá luz interminável. Eles não entrarão em contagem de tempo, pois a escuridão será previamente destruída e a luz aumentará diante do Senhor dos Espíritos. Diante do Senhor dos Espíritos, a luz da honradez aumentará para sempre. Capítulo 57. Naqueles dias meus olhos viram os segredos dos relâmpagos e seu esplendor, e o julgamento a eles pertencentes. Eles iluminam por bênção e por maldição, de acordo com a vontade do Senhor dos Espíritos. Ali eu vi os segredos do trovão, quando ele agita-se acima no céu e seu som é ouvido. As habitações da terra também foram mostradas a mim. O som do trovão é para a paz e para a bênção, tanto para o bem quanto para a maldição, de acordo com a palavra do Senhor dos Espíritos. Depois disto, todo o segredo dos esplendores e do trovão foram vistos por mim. Para a bênção e para a fertilidade, eles iluminam. Capítulo 58. No 50º ano, no 7º mês, no 14º dia da vida de Enoque, naquela parábola, eu vi o céu dos céus tremer, que ele tremeu violentamente, e que os poderes do Altíssimo e dos anjos, milhares de milhares e miríades de miríades, ficaram agitados com grande agitação. E quando eu olhei, o ancião de dias estava assentado no trono de sua glória, enquanto os anjos e santos estavam em pé ao redor dele. Um grande tremor veio sobre mim, meus lombos foram curvados e soltos, meus rins foram dissolvidos, e eu caí sobre minha face. O santo Miguel, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado, o qual me levantou-me. E quando ele me levantou, meu espírito retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão de violência, sua agitação e o choque do céu. Então o santo Miguel disse-me: "Por que estás perturbado com essa visão?" Desde então tem existido o dia da misericórdia. Ele tem sido misericordioso e longânimo com todos os que habitam sobre a terra. Mas quando o tempo vier, então o poder, a punição e o julgamento tomarão lugar, o qual o Senhor dos Espíritos preparou para os que se prostrarem para o julgamento da retidão, para os que renunciarem àquele julgamento e para os que tomam seu nome em vão. Aquele dia foi preparado para os eleitos como um dia de convênio, e para os pecadores como um dia de inquisição. 7. Naquele dia, 2 monstros serão distribuídos como alimento. Um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima das fontes de águas. Distribuídos como alimento, ou separados um do outro. Quinibe, página 143. 8.
E um monstro macho, cujo nome é Behemoth, o qual possui, movendo-se em seu ventre, o deserto invisível. 9. Seu nome era Dendayan. Ao leste do jardim, onde os eleitos e os justos habitarão, onde ele o recebeu de meu ancestral, desde Adão, o primeiro dos homens, cujo homem o Senhor dos Espíritos fez. Ele recebeu-o primeiro dos homens, ou meu bisavô foi tomado, o sétimo desde Adão. Charles, página 155. Isto implica que essa parte do livro foi escrita por Noé, descendente de Enoque. Os estudiosos têm especulado que essa parte do livro pode conter fragmentos do Apocalipse de Noé. 10. Então eu pedi a outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar e o outro no seco deserto. 11. E ele disse: Tu, filho do homem, estás aqui desejoso de entendimento das coisas secretas? 12. E o anjo da paz, o qual estava comigo, disse: Estes dois monstros estão preparados pelo poder de Deus para se tornarem alimento, para que a punição de Deus não seja em vão. 13. Então crianças serão mortas com suas mães e os filhos com seus pais. 14. E quando a punição do Senhor dos Espíritos continuar, sobre eles ela continuará, para que a punição do Senhor dos Espíritos não aconteça em vão. Depois do que, a julgamento existirá com misericórdia e longanimidade. Capítulo 59. 1. Então outro anjo que estava comigo falou-me. 2. E me mostrou o primeiro e último dos segredos em cima no céu e nas profundezas da terra. 3. Nas extremidades do céu e nas fundações dela e no receptáculo dos céus. 4. Ele me mostrou como seus espíritos foram divididos, como eles foram balançados e como ambas as fontes e os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. 5. Ele me mostrou o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas de acordo com seus respectivos nomes. 6. Que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam. 7. Que suas tropas imediatamente obedecem e que uma cessação toma lugar durante o trovão em continuação do seu som. Não estão separados o trovão e o raio, nem eles se movem com um espírito, já que não são separados. Pois quando os raios iluminam, o trovão soa, e o espírito a um período faz pausa, fazendo uma igual divisão entre eles, pois o receptáculo sobre o qual os seus períodos dependem é solto como a areia. Cada um deles à sua própria estação é restringido com uma rédea e virado pelo poder do Espírito, que assim os impele, de acordo com a expansiosa extensão da terra. O espírito do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar. Assim ele é dirigido em diante, e se espalha contra as montanhas da terra. O espírito da geada tem seu anjo, no espírito do granizo ele é um bom anjo. O espírito da neve cessa em sua força e um espírito solitário há nele, o qual o acende dele como vapor, e é chamado refrigeração. O espírito da névoa também habita com eles em seu receptáculo, mas ele tem um receptáculo para si mesmo, pois seu progresso é no esplendor, na luz e na escuridão, no inverno e no verão. Seu receptáculo é brilho e um anjo está nele. O espírito do orvalho tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com o receptáculo da chuva, e seu progresso é no inverno e no verão. A nuvem produzida por ele e a nuvem do meio tornam-se unidas, uma dá à outra. E quando o espírito da chuva está em movimento do seu receptáculo, anjos vêm e, abrindo o seu receptáculo, o trazem diante. 13. Igualmente, quando ele é espalhado sobre toda a terra, forma uma união com todo tipo de água no chão, pois as águas ficam na terra porque elas fornecem nutrição para a terra desde o Altíssimo, que está no céu. 14. Sobre este informe, portanto, há uma regulamentação na qualidade da chuva que os anjos recebem. 15. Estas coisas eu vi, todas elas, até o paraíso. Capítulo 60. Naqueles dias, eu vi que longos mantos foram dados àqueles anjos, os quais tomaram suas asas e fugiram em direção ao norte. 2. Eu perguntei ao anjo, dizendo:
para onde eles levaram aqueles longos mantos, e para onde se foram? Ele disse: eles foram medir. 3. O anjo, o qual continuava comigo, disse: estas são as medidas dos justos, e cordas serão trazidas para que eles possam confiar no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. 4. O eleito começará a habitar com o eleito. 5. Estas são as medidas que serão dadas pela fé, as quais fortalecerão as palavras de retidão. 6. Estas medidas revelarão todos os segredos nas profundezas da terra. 7. E acontecerá que aqueles que foram destruídos no deserto e os que foram devorados pelos peixes do mar e pelas bestas do campo retornarão e confiarão no dia do eleito, pois ninguém perecerá na presença do Senhor dos Espíritos, nem ninguém será capaz de perecer. 8. Então eles receberam um mandamento, todos os quais estavam nos céus acima, para quem foi dado um poder combinado, voz e esplendor semelhante ao fogo. 9. E primeiro com suas vozes eles abençoaram-no, exaltaram-no, glorificaram-no com sabedoria e atribuíram a ele sabedoria com a palavra e com o sopro da vida. 10. Então o Senhor dos Espíritos, assentado sobre o trono de sua glória, o eleito. 11. O qual jogará todas as obras do santo acima no céu, e numa balança ele pesará as sujações. E quando ele levantar-se o semblante para julgar seus caminhos secretos na palavra do nome do Senhor dos Espíritos e seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus, eles falarão com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, orarão e exaltarão com o espírito da fé, com o espírito da sabedoria e da paciência, com o espírito da misericórdia, com o espírito do julgamento e da paz e com o espírito da benevolência. Todos dirão com vozes unidas: abençoado é ele, e o nome do Senhor dos Espíritos será abençoado para sempre e sempre. Todos os quais não dormem o abençoarão acima no céu. Todo santo no céu o abençoará. Todo o eleito que habita no jardim da vida e todo espírito de luz que é capaz de abençoar, glorificar, exaltar e orar em seu santo nome, e todo homem mortal. Todo homem mortal. Literalmente, toda a carne. Mais do que os poderes do céu, glorificará e abençoará seu nome para sempre e sempre. Pois grande é a misericórdia do Senhor dos Espíritos. Longânimo ele é. E todas as suas obras, todo o seu poder, grande como são as coisas que ele tem feito, tem revelado aos santos e eleitos em nome do Senhor dos Espíritos. Capítulo 61. Então o Senhor ordenou os reis, os príncipes, os exaltados e aqueles que habitam na terra, dizendo: abri vossos olhos e elevai vossas buzinas, se sois capazes de compreender o eleito. O Senhor dos Espíritos assentou-se sobre o trono de sua glória, e o espírito de retidão foi colocado sobre ele. A palavra de sua boca destruirá todos os pecadores e todos os mundanos, os quais perecerão na sua presença. Naquele dia, todos os reis, os príncipes, os exaltados e todos os que possuem a terra se colocarão em pé, verão e perceberão aquele que está assentado no trono de sua glória, que diante dele os santos serão julgados em retidão, e que nada o que será falado diante dele será falado em vão. Inquietude virá sobre eles como sobre uma mulher em trabalho de parto, cujo labor é severo, quando seu filho vem à boca do ventre e ela encontra-se em dificuldade de dar à luz. Uma porção deles olhará para outra. Eles ficarão atônitos e baixarão o seu semblante. E aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre seu trono de glória. 10. Então os reis, os príncipes, os exaltados e aqueles que possuem a terra glorificarão aquele que tem domínio sobre todas as coisas, que esteve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia. 12. Todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele e o adorarão. 13.
Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem e orarão a ele, e implorarão por misericórdia. 14. Então o Senhor dos Espíritos se apressará em expeli-los da sua presença. Suas faces ficarão cheias de confusão e seus rostos se cobrirão de escuridão. Os anjos os tomarão para castigo, que a vingança possa ser infligida naqueles que têm oprimido seus filhos e seus eleitos. E eles se tornarão como um exemplo aos santos e seus eleitos. Através deles, estes serão feitos jubilosos, pois a ira do Senhor dos Espíritos descansará sobre eles. 15. Então a espada do Senhor dos Espíritos se embebedar com o seu blango, mas os santos e eleitos serão salvos naquele dia. A face dos pecadores e do mundano daquele tempo em diante eles não verão. 16. O Senhor dos Espíritos permanecerá sobre eles. E com este Filho do Homem eles habitarão, comerão, deitarão e levantarão para sempre e sempre. Os santos e eleitos se levantaram da terra, têm deixado de deprimir seus semblantes e terão sido vestidos da vestimenta da vida. Aqueles vestidos da vida estão com um Senhor dos Espíritos, cuja presença suas vestimentas não envelhecerão, nem será diminuída sua glória. Capítulo 62. Naqueles dias, os reis que possuíam a terra serão punidos pelos anjos de sua ira, onde quer que eles lhe sejam entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período de tempo e para que eles prostrem-se diante dele e adorem o Senhor dos Espíritos, confessando seus pecados. Eles abençoarão e glorificarão o Senhor dos Espíritos, dizendo: Abençoado é o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Reis, o Senhor dos Espíritos, o Senhor do Rico, o Senhor da Glória e o Senhor da Sabedoria. Ele iluminará toda coisa secreta. Seu poder é de geração em geração, e sua glória para sempre e sempre. Profundos são todos os seus segredos e incontáveis, sua retidão não pode ser calculada. Agora nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o Senhor dos Reis, que é quem rei sobre todas as coisas. Eles também dirão: Quem nos tem permitido ficar para glorificar, louvar, abençoar e confessar na presença de sua glória? E agora, pequeno repouso que nós desejamos, mas não o encontramos. Nós o rejeitamos e não possuímos. Luz passou diante de nós e escuridão tem coberto nossos tronos para sempre. Pois nós não confessamos diante dele, não temos glorificado o nome do Senhor dos Reis. Não temos glorificado o Senhor em todas as suas obras, mas temos confiado no cetro de nosso domínio e de nossa glória. Naquele dia do nosso sofrimento e da nossa angústia, ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. Confessamos que nosso Senhor é fiel em todas as suas obras, em todos os seus julgamentos e em sua retidão. Em seus julgamentos, ele não paga nenhum respeito a pessoas, e nós devemos apartar-nos da sua presença, por causa de nossos maus atos. Todos os nossos pecados são tremendamente sem número. Então eles dirão a si mesmos: Nossas almas estão saciadas com os instrumentos do crime. Mas o que não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno? Daí em diante, seus semblantes ficarão cheios de confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença eles serão expulsos e diante do qual a espada permanecerá expelindo-os. Assim diz o Senhor dos Espíritos: Este é o decreto e o julgamento contra os príncipes, os reis, os exaltados e aqueles que possuem a terra na presença do Senhor dos Espíritos. Capítulo 63. Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto. Ouvi a voz de um anjo dizendo: Estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram segredos aos filhos dos homens e seduziram os filhos dos homens a cometerem dissino. Capítulo 64. Os capítulos 64, 65, 66 e o primeiro versículo do 67 evidentemente contêm a versão de Noé, e não de Enoque. 1. Naqueles dias, Noé viu que a terra inclinou-se e que destruição aproximava-se. Então ele levantou seus pés e foi para os confins da terra, para a habitação de seu bisavô Enoque. E Noé clamou com uma bítera voz: Ouvi-me, 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 3 vezes. E ele disse: Diga-me o que está acontecendo sobre a terra, pois a terra trabalha e é violentamente abalada, certamente eu perecerei com ela. 4. Depois disso, houve uma grande perturbação na terra, e uma voz foi ouvida desde o céu.
Eu caí sobre minha face, então meu bisavô Enoque veio e colocou-se ao meu lado. Ele me disse: Por que clamas a mim com uma bítera clamação e lamentação? Um mandamento partiu do Senhor contra aqueles que habitam na terra, para que eles sejam destruídos. Porque eles conhecem todo o segredo dos anjos, toda a obra opressiva, o poder secreto dos demônios e todo o poder daqueles que cometem sortilégios, tanto quanto daqueles que fazem imagens fundidas em toda a terra. Os demônios. Literalmente, os satãs. Eles sabem como a prata é produzida do pó da terra e como na terra a gota metálica existe, pois o chumbo e o tino não são produzidos da terra como fonte primária de sua produção. 8. Há um anjo colocado sobre ela, e o anjo luta para prevalecer. 9. Depois disso, meu bisavô Enoque agarrou-me com sua mão, levantando-me e disse-me: Vai, pois eu pedi ao Senhor dos Espíritos a respeito desta perturbação da terra. O qual respondeu: Por conta da impiedade deles, seus inumeráveis julgamentos foram consumados diante de mim. Com respeito às luas, eles inquiriram, e têm conhecimento de que a terra perecerá com aqueles que habitam sobre ela, e que estes não terão lugar de refúgio para sempre. 10. Eles descobriram segredos, e eles são aqueles que têm sido julgados, mas não você, meu filho. O Senhor dos Espíritos sabe que tu és puro e bom, livre da reprovação do descobrimento de segredos. Ele, o Santo, estabelecerá seu nome no meio dos santos e te preservará daqueles que habitam sobre a terra. Ele estabelecerá tua semente em retidão com domínio e grande glória, e da tua semente se espalhará a retidão, e homens santos sem número para sempre. Capítulo 65. Depois disso, ele mostrou-me os anjos de punição, os quais estão preparados para vir e abrir todas as águas poderosas sobre a terra. 2. Que elas podem ser para julgamento e para a destruição de todos aqueles que permanecem e habitam sobre a terra. 3. O Senhor dos Espíritos ordenou os anjos que saíram, para não tomar os homens e preservá-los. 4. Pois aqueles anjos presidem sobre todas as poderosas águas. Então eu saí da presença de Enoque. Capítulo 66. Naqueles dias a palavra de Deus veio a mim e disse: Vê, Noé, tua sorte ascendeu a mim, uma sorte imune de crime, uma sorte amada e superior. 2. Agora então os anjos trabalharão as árvores. Trabalharão nas árvores, ou estão fazendo uma estrutura de madeira. 3. A semente da vida se erguerá dela e uma mudança tomará lugar para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei tua semente diante de mim para sempre, e a semente daqueles que habitarem contigo na superfície da terra. Ela será abençoada e multiplicada na presença da terra, em nome do Senhor. 4. Eles confinarão aqueles anjos que descobriram impiedade. Naquele vale ardente é que eles serão confinados, o qual a princípio meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal fluido e de estanho. Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação, e onde as águas são agitadas. 6. E quando tudo isto foi executado, da massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu, levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas, e o vale dos anjos que haviam sido culpados de sedução queimou-se debaixo da terra. A perturbação que prevaleceu. Literalmente, perturbou-os. 7. Através daquele vale, rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. E naqueles dias, estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo, e para o julgamento do espírito. 9. Seus espíritos serão cheios de festa, ou luxúria, para que eles possam ser julgados em seus corpos, porque eles negaram o Senhor dos Espíritos, e apesar de eles perceberem sua condenação dia após dia, não acreditaram em seu nome. 10. Como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre. 11. Pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor dos Espíritos será em vão. 12.
Julgamento veio sobre eles porque eles confiaram em sua luxúria carnal e negaram o Senhor dos Espíritos. 13. Naqueles dias, as águas daquele vale serão transformadas. Pois, enquanto os anjos foram julgados, o calor daquelas fontes de água sofrem uma alteração. 14. E enquanto os anjos ascenderem, a água das fontes novamente sofrem uma alteração e congelam. Então eu ouvi o Santo Miguel respondendo e dizendo: Este julgamento, com o qual os anjos serão julgados, dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra. 15. Estas águas de julgamento serão para sua cura e para a morte de seus corpos, mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tornadas como fogo, que arderá para sempre. Morte, ou luxúria. Capítulo 67. Depois disto, ele deu-me as marcas características de todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque, e nas parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. Marcas características, literalmente, os sinais. 2. Naquele momento o Santo Miguel respondeu e disse a Rafael: O poder do Espírito precipita-me daqui e impulsiona-me para fora. A severidade do julgamento, do secreto julgamento dos anjos, quem é capaz de observar a resistência daquele severo julgamento que aconteceu e se tornou permanente, sem ser dissolvido no seu lugar? Novamente o Santo Miguel respondeu e disse a Santo Rafael: Quem está ali, cujo coração não se abrandou por isto? E cujos rins não se afligiram com esta coisa? 3. Julgamento saiu contra eles por aqueles que assim o arrastraram para fora, e que se foram, quando estavam na presença do Senhor dos Espíritos. 4. De igual modo também o Santo Rafael disse a Rafael: Eles não estarão perante o olho do Senhor, já que o Senhor dos Espíritos foi ofendido por eles, pois, como senhores, eles têm se conduzido. Portanto, ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre e para sempre. Eles não estarão perante o olho do Senhor. Ou, eu não tomarei parte sobre o olho do Senhor. Pois, como senhores, ou, pois eles agiram como se fossem o Senhor. 5. Pois nenhum anjo nem humano recebe uma porção dele, mas eles só receberão seu próprio julgamento para sempre e para sempre. Capítulo 68. Depois deste julgamento, eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes destes anjos. Estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o segundo é Arsticafá, o terceiro é Armém, o quarto é Cacabael, o quinto é Turel, o sexto é Rumiel, o sétimo é Damiel, o oitavo é Cael, o nono é Baraquel, o 10º é Azazel, o 11º é Armer, o 12º é Batariel, o 13º é Bassazel, o 14º é Ananel, o 15º é Turiel, o 16º é Simapseel, o 17º é Ietarel, o 18º é Tumael, o 19º é Tarel, o 20º é Rumel, o 21º é Azaziel. Estes são os principais chefes dos anjos, e os nomes dos líderes de suas centenas, e os seus líderes de 50, e os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Iecum, pois ele é quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem à terra, conduzindo desencaminhado a descendência dos homens. Iecum pode simplesmente significar o rebelde. O nome do segundo é Quezabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e os conduziu a corromperem seus corpos, gerando humanos. O nome do terceiro é Gadriel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casato de malha, o escudo e a espada para a matança, todo o instrumento de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra, daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemué. Ele descobriu aos filhos dos homens a amargura e a doçura. 10. Ele mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou os homens a entenderem o escrito e o uso de tinta e papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia.
Os homens não foram gerados para isto, assim como Pena e Inta, para confirmar sua fé. Ze fossen eb Ferschen F. bringt. Desde então, eles não criaram, exceto que, como os anjos, possam permanecer retos e puros. Nem puderam morrer, o que destrói tudo tenha os afetado. Mas por este seu conhecimento eles perecem, e por isto também seu poder os consome. 17. O nome do quinto é Cassiade. Ele descobriu aos filhos dos homens todo iníquo golpe de espíritos e demônios. O golpe do embrião no ventre para diminuí-lo, ou o chute com e ataque, agressão, no embrião no ventre para que seja abortado. O golpe do espírito pela mordida da serpente, e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente cujo nome é Tabaite. Tabaite, literalmente, macho ou forte. 19. Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em glória, revelou aos santos. 20. Seu nome é Becá. Ele falou ao Santo Miguel para que os revelasse o nome sagrado, para que eles pudessem entender o santo nome, e assim lembrar do juramento, e para que aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sob aquele nome e juramento. 21. Esta é a potência do juramento, pois poderoso ele é e forte. 22. E este estabelecido juramento de Acaé pela instrumentalidade do Santo Miguel. 23. Estes são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados. 24. Os céus estavam em suspenso, por ele, antes que o mundo fosse feito para sempre. 25. Por este, a terra foi inundada, enquanto do dilúvio, as partes escondidas dos montes, as águas agitadas, as águas saíram desde a criação até o fim do mundo. Por este juramento, o mar foi formado e a sua fundação. 26. Durante o período desta fúria, ele estabeleceu a areia contra ele, que continua imutável para sempre, e por este juramento o abismo foi feito, forte, e não é removível de sua estação para sempre. 28. Por este juramento o sol e a lua completaram seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado para sempre. 29. Por este juramento as estrelas completaram seu progresso, e quando seus nomes foram chamados, eles retornarão em resposta, para sempre. 30. São os céus tomam lugar os sopros dos ventos, espíritos, e efetuam uma completa combinação de respirações. 32. Ali os tesouros do trovão e o esplendor do relâmpago são guardados. 33. Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, os tesouros. A leitura desse livro continuará no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, peço que deixe seu joinha e se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima!